Beleza, então gente, ó, boa tarde, essa aqui é a primeira aula de sistema de teste de vocês. Aí, antes de passar por essa parte, eu vou só mostrar para vocês como é que está aqui no Ava, tá? O Ava eu acredito, eu vi algumas pessoas reclamando que ele meio que talvez tenha caído por agora, mas como eu tinha aberto essa página antes, aí dá para pelo menos mostrar aqui para vocês como é que eu estou organizando, tá? Então aqui na parte de cima eu deixei a parte de avisos, que eu praticamente nunca uso, né? É bem raramente eu usar isso aqui, mas ele já vem direto na própria página do Ava, tá? Eu deixei aqui o fórum de dúvidas, que vocês já conhecem, né? Que quando não está no horário marcado para a gente tirar dúvidas, vocês podem colocá-las aqui que eu respondo o mais rápido possível. Aqui eu deixei a parte de conteúdo programático, bibliografia e avaliações. Eu vou comentar essas três coisas durante a aula de hoje, então eu não preciso abrir todas aqui, mas só para vocês poderem ter noção, eu deixo elas organizadinhas aqui. Eu acho que vocês... Ah, é claro, ele está dando pau, né? O Ava não está funcionando agora, mas tudo bem. Tá, então, todas essas três coisas aqui eu vou mostrar durante esses slides aqui, tá bom? Aqui estão as duas agendas, né? A agenda da semana 1 e das semanas 2 e 3. Essas daqui é porque vocês já podem olhar, né? Que é da próxima semana. Mas a semana atual é essa daqui. Dia de aula síncrona e de atendimento. Eu vou fazer o seguinte, ó. Nessa parte inicial, a parte teórica, né, que no caso seria as aulas da segunda-feira, eu vou fazer praticamente todas, né, eu vou tentar o máximo possível fazer todas elas síncronas. Ah, pessoal, mas eu não posso aparecer e tal, porque nesse horário está tendo outra coisa, aí eu posso acabar perdendo essa aula. Não tem importância, porque ela vai ser gravada, igual eu estou fazendo agora, e eu coloco na página do Ava, tá? Mas de qualquer maneira, se vocês puderem aparecer é melhor, porque vocês podem tirar dúvida durante a aula, tá bom? Em algum momento eu vou deixar a parte teórica com vídeos já gravados do outro semestre, porque eu acho que elas estão bem explicadinhas e tal, e aí qualquer coisa vocês podem tirar dúvida comigo em horário de atendimento. E aí o que eu posso fazer? Eu posso deixar esse momento, vamos botar assim, de hoje, por exemplo, está tendo aula síncrona. Se está tendo aula síncrona, o atendimento vai ser feito pelo fórum no Ava. Beleza? Então vocês botam a pergunta lá e eu respondo quando eu puder, certo? O mais rápido possível. Quando não tiver aula síncrona nesse horário, vai ser atendimento. Então, a partir do momento que eu começar a colocar aulas gravadas de outro semestre, nesse horário de aula aqui eu vou estar disponível para atendimento com vocês. A não ser que eu avise, né, galera, eu não vou poder a semana por conta disso, disso e disso. Beleza? Mas é bem raro isso acontecer. Então, toda segunda-feira eu vou aparecer esse horário aqui, nesse link que eu coloquei inclusive aqui no Ava. Tá bom? E aí, se não tiver avisado aqui que vai ser aula síncrona durante a semana, então eu vou estar lá para atendimento. Ok? Então, show. E as aulas práticas aqui, ó? As aulas práticas eu vou tentar fazer o máximo possível delas na forma de laboratórios virtuais, tá? Deixa eu até ligar aqui a câmera para vocês poderem ver. Calma aí. Deixa eu abrir aqui embaixo. Aí eu vou colocar essa tela aqui para cima. Sei que vai ficar um loop infinito doido aqui, mas eu vou colocar... Opa, deixa eu colocar eu aqui como principal. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Na tela principal. Isso, beleza. Que aí eu vou abrir a câmera aqui para poder mostrar para vocês a plaquinha. Peraí. Aqui, peguei. Só abrir a câmera aqui. Pronto, está aqui, ó. Então, gente, a parte prática, né, porque a nossa disciplina eu vou mostrar para vocês durante os slides, que ela é bem separadinha em parte teórica e de parte prática. Beleza? Mas não significa que elas não... vamos botar assim, que elas não se toquem ali no meio, certo? Na verdade, elas estão bem conectadas, a parte teórica com a parte prática. Só que para elas poderem ser executadas ao mesmo tempo, né, tipo um dia de aula prática, outro dia de aula teórica, eu meio que fiz um encaixe lá da nossa matéria, tá, da nossa disciplina, dessa forma. Esses vão ver durante os slides, tá bom? Mas na parte prática, ó, a gente vai mexer com essa plaquinha aqui, ó, beleza? Que é a Basis 2. Apesar de vocês não estarem com ela em casa, né, para poder mexer, eu vou mostrar para vocês o porquê que eu escolhi, né, fazer a parte prática da forma como eu vou fazer. Tá bom? Então vocês não precisam ficar preocupados.
A única grande vantagem que tem de vocês estarem mexendo com a plaquinha no lugar, né, em loco, é que fica um pouco mais visual o que vocês vão estar fazendo. A plaquinha é essa daqui, ó. Tá vendo? Ela tem, vou mostrar para vocês depois direitinho, mas ela tem um monte de chaves, tem botões aqui também, tem uma entrada VGA e tal, tem uns displays 7 segmentos aqui, né? Eu vou falar tudo sobre isso aqui no laboratório, mas vocês não vão perder em nada, assim, praticamente nada, né, com o laboratório dessa forma virtual, tá bom? Que mais que eu posso mostrar aqui para vocês? Espera aí, deixa eu tirar esse fixado daqui. Opa. Deixa eu tirar esse fixado aqui. E agora eu vou voltar a mostrar para vocês ali a parte de cima. Pronto, tá aqui. Então, as aulas práticas elas vão acontecer quando? Elas vão acontecer toda sexta-feira às 13 horas. Tá bom? Então, eu estou pegando exatamente o horário da matéria, tá? Para não dar problema. Ah, professor, mas a minha metade da turma ela não está nesse das 13 horas, tá? Depois. Ok, o que a gente pode fazer nessa parte, nesse momento que ainda está em APNP, né? Vocês podem conversar com o professor do outro laboratório, né, que vai estar ao mesmo tempo com vocês, se tiver algum, né, que aí ele pega talvez o segundo horário, ou ele conversa comigo e aí a gente troca o horário para ver qual que fica melhor para ele também, não tem problema. Tá? Mas é interessante que como a gente vai estar fazendo por APNP, né, não tem problema de limite de pessoas no laboratório. Então, dá para fazer a turma toda junta. E aí, até a galera do semestre anterior vai estar aproveitando para poder fazer também, porque eles ficaram sem laboratório, né? Então pode ser que eles apareça bastante gente durante a nossa aula. É até interessante porque a dúvida que surge para um, né, pode ser de outras pessoas, ou você nem pensou nessa dúvida ainda, e ela acaba surgindo pela pergunta de outras pessoas, e aí vai ser interessante para vocês poderem conseguir fazer. Tá? Fala. Qual que duas perguntas no chat. Qual que é o modelo da placa e quanto custa uma dessas? Tá, o modelo da placa, né, o nome dela é Basis 2, tá? Ela é uma placa da Gigilent, né, que é essa empresa aqui, beleza? Então é a Basis, né, que no caso é a Basis 2, porque também tem os outros modelos lá e tal, mas essa placa, ela é um kit de desenvolvimento. Ela é basicamente vamos botar assim, o que a gente vai estudar dela é um chipzinho desse tamanhozinho aqui que fica nela, tá? Vocês não vão conseguir ver direito. Deixa eu até ver se eu só acender isso aqui, peraí, um segundinho. Peraí, deixa eu botar isso aqui. Deixa eu ver se fica talvez um pouco melhor de ver. Tá, talvez tenha ficado um pouquinho melhor, mas não dá pra ver muito bem, mas ele é um chipzinho, vou até mostrar pra vocês durante os slides, mas ele é um chipzinho bem aqui, ó, é minúsculo, tá? Que a placa em si, ela serve só para você poder acessar os pinos desse chip. Então, essas chavinhas que tem aqui, botões, isso daqui não aparece numa FPGA, né, que vai ser o que vocês vão estudar, de verdade, né, tipo assim, que vocês vão utilizar ou pode aparecer em algum aparelho e tal, que vai estar por aí. Né, porque essas chavinhas e botões e LEDs e tal, servem para a gente poder estudar mesmo, para poder ficar um pouco mais visual. Tá bom? O preço dela, cara, Cara, eu não lembro da última vez que eu vi, com o dólar variando e tal, talvez uns R$ 600, não sei, Bem mesmo. depende um bocado. Mas o modelo mesmo que vai importar pra gente, né, além do modelo da placa, é o modelo da FPGA, que tá bem aqui, que é esse mini chipzinho que tá aqui no meu dedo aqui, ó, tá? Que é uma Spartan 3E, se eu não me engano. A gente vai ver aqui de qualquer forma, tem aqui anotado, é uma Spartan 3E, isso mesmo. Que toda caixinha, ou algum pedaço, como no caso datasheet e tal do fabricante, tem falando qual que é o modelo da FPGA que ele está usando. Tá bom? Outra, E em Spartan 3E, Ezinho, 3D. fala. Outra dúvida que surgiu também. Perguntaram aqui que nós não vamos ter laboratório presencial. Ah, você está perguntando se vocês não vão ter laboratório presencial. Perguntando. Tá, beleza. Então, nesse primeiro momento, não. Eu vou tentar passar o máximo possível sem precisar de fazer presencial, por dois motivos. O primeiro deles é que, nesse momento que a gente está agora, o presencial não é muito interessante, né? E talvez até embole para vocês, em termos de organização, pela quantidade de turmas que vai precisar acessar o presencial. E o segundo motivo, que acaba também justificando esse primeiro, é que essa matéria, tipo assim, ela é mais visual se você tiver no presencial.
Aí, inclusive, os trabalhos que eu passei para a galera no semestre anteriores, né? Eles acabavam aproveitando bastante disso, né? Tipo, fazer algum programa poder mostrar alguma coisa na tela, ou no display, sei lá, algo do tipo, ou controlar alguma coisa externa, tá? Mas se você for um engenheiro que vai trabalhar com FPGA, cara, 99% do seu tempo você vai estar usando o simulador do fabricante, que vai ser o que a gente vai fazer. Certo? Então, tipo assim, em termos de engenharia que utiliza sistemas digitais FPGA, vocês vão estar perdendo talvez 1%. Show. Entende? Quer dizer, tipo Sim. assim, em termos didáticos, é sempre melhor você estar presencialmente no laboratório mexendo com a placa. Isso é óbvio. Mas em termos tipo práticos de como você vai trabalhar como engenheiro que mexe com FPGA, é melhor você usar o simulador porque é o que você vai estar fazendo 99% do seu tempo. Aí vai acabar ajudando bastante caso vocês algum dia vão mexer com isso aí. Perfeito, entendi. Tá bom? Beleza, então eu vou continuar aqui, mas vocês podem continuar perguntando, tá, gente? Sinta à vontade. Então, beleza, continuando aqui, ó. Tá, então as aulas teóricas e as práticas estão aqui. Eu deixei o mesmo link, tá? Que é o da reunião de hoje, então se vocês quiserem guardar, ele não vou alterar provavelmente. E os horários são esses. São 2h50 na segunda e 1h da tarde na sexta-feira. Beleza, então essa primeira semana aqui, ó. Aqui tá terça-feira, mas eu vou colocar direitinho aqui, na verdade é segunda, tá? É porque eu acabei copiando aqui e eu esqueci de alterar, tá? Mas na segunda-feira aqui, hoje eu vou apresentar isso aqui e na sexta-feira eu vou apresentar para vocês o programa que a gente vai usar, né? Eu vou explicar na hora da aula como que vocês podem baixar ele, como que vocês podem instalar e como vocês conseguem fazer a licença dele, né? Além de começar a explicar como que vocês vão usar o simulador e tal, tudo isso nessa primeira aula aqui, tá bom? Esses slides que estão aqui, quando vocês tiverem acesso a eles aí, eles meio que mostram, tipo, deixa eu até pegar aqui, ó, na parte de laboratório, eles mostram formas diferentes de você escrever a mesma coisa, tá? Pode parecer meio bobo o que eu estou falando agora, mas é como se vocês tivessem, em C vocês tem muito disso aqui, ó. Por exemplo, vocês podem escrever uma coisa usando o if select, vocês podem escrever uma coisa usando if e else, e vocês podem escrever o mesmo código também usando switch case, né? Na linguagem que a gente vai estar estudando aqui, vocês também conseguem fazer isso daqui, tá? Todas elas vão estar usando formas diferentes, mas escrevendo a mesma coisa, tá bom? Então esse primeiro laboratório vai ser mais para vocês poderem se situar na ferramenta, tá? E poder instalar no computador de vocês. Todos os laboratórios eu vou passar de forma que vocês possam fazer em duplas, tá? Então, professor, meu computador não é tão bom, mas o de, sei lá, do Júlio é bom. Posso fazer a dupla com ele? Pode, que aí vocês vão fazer junto, né? Que é até interessante que dá para vocês botar assim, aprender junto, né? Tirar uma dúvida do outro e tal. Então, tudo que eu vou passar para vocês vão poder fazer em dupla. Tá? Se eu analisar que vocês precisam talvez um trio, aí eu penso no caso, mas eu nunca acho que trio é uma solução interessante porque acaba que dois fazem, mas um acaba sobrando. Tá? Então eu acho que dupla fica legal. Beleza? Então qualquer coisa vocês podem falar comigo aí sobre esse caso do computador. Tá bom? Beleza. Então vamos para de fato o que eu ia mostrar hoje. Mais uma coisinha aqui, ó. Eu vou mostrar durante a aula da sexta-feira, mas eu deixei inclusive aqui separadinho a parte do material de aula, que eu sempre vou colocar, todas as semanas eu vou colocar aqui, ó, eu vou estar passando alguma coisa para vocês poderem usar durante a aula de laboratório, né, que no caso seria aqui a configuração do projeto, eu deixei um PNG aqui, uma imagem para vocês sempre lembrarem de qual é a configuração que tem que colocar, tá? Mas vocês podem olhar isso também no datasheet da placa, que eu também deixei aqui, e esse arquivo UCF que eu vou explicar para vocês na sexta-feira. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui para ficar na tela cheia, que eu acho que fica melhor. Show! Então, sistemas digitais. A gente chegou nisso daqui. Se vocês olharem... Opa! Sumiu aqui para mim e voltou. Beleza. Tá, se vocês olharem na ementa da disciplina lá no PPC de vocês, ela fala que o objetivo dessa disciplina é buscar que o aluno tenha a competência de desenvolver soluções com o uso de sistemas digitais para problemas de engenharia. Certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que vai aparecer algum tipo de problema, eu já vou até dar um exemplo para vocês mais para frente,
e que vocês vão ter que pensar em como resolver esse problema. Então, todas as matérias que vocês tiverem relacionadas a sistemas digitais vão estar todas pensando nesse mesmo probleminha. Então, por exemplo, vocês já tiveram introdução a circuitos lógicos que meio que deram uma base para vocês de como criar o básico de sistemas digitais, que é usando portas lógicas, né, e memória. Agora, em sistemas digitais, no terceiro período, vocês vão estar vendo várias tecnologias diferentes para poder resolver problemas de sistemas digitais que não sejam necessariamente portas lógicas, né? Por exemplo, programação entra um pouco nisso também, que vocês, eu acredito que já tiveram C antes, né? No quinto período, se eu não me engano, acho que é o quinto período, vocês têm sistemas embarcados, ou é o quinto ou é o quarto período. Vocês têm sistemas embarcados, né, que meio que foca em algumas outras tecnologias que vocês não vão ver aqui, que são mais ligadas à programação. E aí, elas vão estar te mostrando outras formas diferentes que vocês têm para poder resolver sistemas digitais. Aí, qual é a grande sacada de vocês terem essas matérias diferentes aí, que estão dentro do mesmo escopo de sistemas digitais? Que na hora que vocês estiverem para, sei lá, resolver um problema que vocês mesmos criaram, ou que apareceu no, sei lá, no trabalho de vocês, ou, sei lá, na vida de vocês aí, né, que relaciona a sistemas digitais, vocês vão poder escolher baseado em tecnologias que vocês já conhecem. Por exemplo, se eu pedisse para vocês assim, cara, eu gostaria de fazer uma calculadora para mim. Ela pode ser o mais básico possível, eu só preciso passar para ela, por exemplo, os números e ela vai me dar a minha resposta, por exemplo, de uma soma ou uma multiplicação, por exemplo. O que passaria na mente de vocês aí? Qual seria a tecnologia que vem direto na mente de vocês? Alguém deu algum exemplo aí, por exemplo? Calculador? Não, tudo bem, pode ser calculadora, mas digo assim, se vocês tivessem que, sei lá, fazer Switch case? um Switch switch. case? Beleza, eu vou pegar da sua resposta, porque talvez a minha pergunta não tenha sido jogada para o lugar que eu quero. Mas quando você falou switch case, você quis dizer que você vai programar, certo? Então, como você vai fazer uma programação, qual vai ser a linguagem que você vai usar? Ah, tá. Ah, pode ser C Sharp, sei lá, JavaScript. Pode ser. Por que C Sharp e JavaScript? Por que você pensou nelas? O JavaScript que eu já tenho um pouco de conhecimento e eu sei que dá para fazer tranquilo. Aham. O C Sharp, ele é um pouco mais avançado, é um pouco mais novo que o C, né? Apesar de não ser muito, muito diferente, mas é uma linguagem mais atualizada e até um pouco fácil. Beleza. E aí, tipo, O quando você básico, pelo pensou menos. nas duas e não falou C, por exemplo, é porque as duas têm a capacidade de fazer interface, não é isso? Exatamente. Perfeito. Então, olha só o que veio na mente de vocês. Tinha algumas coisas que vocês já conhecem, no caso, algumas linguagens de programação diferentes, né? Pode ser que alguns só tenham conhecido C, não importa. Mas aí, por exemplo, a solução de C que vocês dariam para mim, por exemplo, seria um terminal. Eu vou colocar a minha equação ali, sei lá, ou vou colocar os números que vocês vão pedir de acordo lá com C normal, né? Vou apertar Enter e ele vai me dar a solução também. Ah, mas eu quero fazer uma calculadora mais completa, com interface. Então eu sei que as linguagens que eu conheço que tem interface são JavaScript e, no caso, C Sharp. Beleza, será que tem mais outras? Aí vocês vão pesquisar, Python também dá para fazer e C++ dá para fazer. Beleza, mas eu conheço mais essas duas aqui. Será que elas têm grandes vantagens assim que eu tenho, que vale mais a pena eu aprender essas duas linguagens? Aí vocês vão e pesquisam. Mas na hora que eu passei o problema para vocês, vocês já pensaram numa solução baseada em tecnologias que vocês conhecem, certo? E aí que entra, no caso, sistemas digitais no terceiro período, em que eu vou mostrar várias tecnologias diferentes. A gente vai focar em uma delas, mais especificamente, né, que é, na verdade, em duas, né, que é a arquitetura de computador, que vai ser na parte teórica, e a parte prática vai ser em FPGA, que vai ser uma outra solução. Mais soluções como microcontroladores e processadores, vocês vão ver mais em, talvez, iniciações científicas, em projetos aplicados, né, na matéria de PA, e lá em sistemas embarcados também, minimamente. Vocês podem ver em várias outras formas diferentes. Beleza? Matheus, você ia falar alguma coisa? Ou é só isso mesmo? Não, só isso mesmo. Tá, show de bola então. Então, eu falei tudo isso aqui, mostrando nesse slide aqui, ó, porque no próximo eu já mostro, por exemplo, aqui, que vocês estão vendo aqui na esquerda, ó, é um PIC, tá? Ele é um microcontrolador, beleza? Então aqui no caso ele tem um microprocessador dentro dele, tá? E ele tem vários outros periféricos aqui
em que ele permite que na hora que você alimenta ele e programa ele, você pode programar ele em C, por exemplo, tá? Você programa ele em C e ele executa as tarefas que você quer. Mas que tipo de tarefa? Por que eu usaria esse chip aqui? Porque esse tipo de tarefa aqui dele, por exemplo, está mais voltado a ele estar conectado com coisas externas. Por exemplo, eu poderia fazer um controle de videogame, por exemplo, do zero, em que eu compro botõezinhos, eu compro o meu analógico, eu coloco todos eles ligados nos pinos aqui do meu PIC, o meu PIC lê o valor que está nesses pinos aí, nesses botões e no analógico, né? E eu posso usar um pino aqui do PIC para poder mandar o comando por um fio até o videogame, por exemplo. Certo? Eu poderia mandar do botãozinho dele, do pino dele aqui até um chipzinho que transforma de, sei lá, serial para USB direto, saca? Com a tensão certinha, vamos supor que ele não tenha isso certinho já implementado nele. Então, esse cara aqui, ó, estudar como é que programa ele ou por que eu uso ele é para fazer coisas externas ao computador, certo? Claro, você pode fazer coisas juntas e tal, é uma motivação boa, né, videogames. Mas, por exemplo, eu fiz uma vez para os alunos de sistemas digitais de um outro laboratório, né, dos anos anteriores, eu queria fazer com que eles mexessem com um controle. Então eu fiz um controlezinho, tem até no próprio site aqui, acho que do ElectroIFS, vou colocar aqui, ó, site da ElectroIFS, eu coloquei, foi o próprio Lab Penguin mesmo, eu acho. Deixa eu ver projetos aqui, ó. Tem o robozinho, aqui, ó, tem esse controlinho aqui, ó. Esse controle de videogame aqui, ó. Ele tem o analógico, tem os botões e tal, e aqui dentro, tem um LEDzinho de um lado e tem um buzzerzinho do outro, que é para poder sair som por ele. Aí aqui dentro tem um chip de Arduino, tá? Que no caso é o Atmega, beleza? É um chipzinho em que ele pega todas essas informações aqui e manda por um desses fiozinhos aqui lá para a FPGA, e aí a pessoa pode, no caso, controlar alguma coisa da FPGA, certo? No caso, os meninos controlaram um Mariozinho lá que eles programaram, certo? Mas vocês podem controlar, por exemplo, usando a FPGA, elas vão poder controlar, por exemplo, essa CNC aqui, ó, que era uma maquinazinha laser, tal, que controla com 2 motores aqui, mexe a mesinha, e aqui no caso o laser aqui em cima. Então dá para vocês fazerem várias coisas usando, no caso aqui, placas, né, ou controladores, ou no caso a FPGA, certo? Em que você tem algo em que você programa ela e ela tem acesso a, botar assim com os pinos dela, tem acesso a outros periféricos e a coisas externas ao seu programa. Beleza? Como que vai estar dividida a nossa matéria em termos da ementa, né? Ela está dessa forma aqui, ó. A gente tem essa primeira aula aqui, né, que é de introdução, e as próximas 2 aulas vão pegar aqui essa parte de revisão de circuitos lógicos digitais, e eu vou adicionar ainda umas outras coisinhas a mais que eu acho interessante vocês saberem, tá? A gente vai voltar a conversar sobre isso aqui no finalzinho dessa aula. A gente vai ter a parte de memória digital, então vocês vão conhecer o que de fato é memória, a classificação de memórias digitais, métodos de gravação e leitura da memória, capacidade de armazenamento de uma memória, tipos de memórias digitais atuais, por exemplo, SD, HD, flash, sei lá, o pendrive, né, no caso, sei lá, cache, tudo isso aí eu vou colocar, CD, por exemplo, eu vou colocar dentro dessa parte aqui de memória. A gente vai ter essa outra parte aqui que é de unidade lógica aritmética, né, que é a ULA, que a gente vai ter a representação de números inteiros e binários, no caso, vocês já viram essa parte de inteiros em binário, né? A gente vai ver também em ponto flutuante, né, que vai ser importante para a gente ter um pouco mais de noção de como que é feito, né, quando a gente tem um número com vírgula, né, dentro do sistema digital. A gente vai ver também operações lógicas e aritméticas com esses números, né? Por isso o nome da unidade que mexe com isso, né, ser lógica e aritmética. A gente vai ver também circuitos com registradores e vai fazer, no final das contas, o projeto de uma ULA. Tá? Então eu vou passar, vocês até talvez tenham feito algo parecido com isso lá em ICL, então eu vou passar para vocês os tipos de operação que a unidade de vocês vai ter que conseguir fazer e vocês vão entregar para mim uma que faça. Beleza? A gente vai ter essa quarta parte aqui, ó, que é onde começa a aparecer isso que eu acabei de comentar com vocês sobre os sistemas digitais, que são os dispositivos lógicos programáveis, né? O que eu quero dizer com isso?
a gente tem o caso, no caso aqui, né, DLPs, né, dispositivos lógicos programáveis, e eu vou falar o que eles são e como eles são subdivididos aqui dentro da nossa matéria. Então a gente vai ter, dentro desse mundo aqui gigante, a gente vai ter FPGA, que é o que a gente vai estudar na parte prática, né? E a gente vai ter, por exemplo, o Arduino, a gente vai ter a Raspberry Pi, que no caso é um microcomputador, a gente vai ter a BeagleBone, a gente vai ter, sei lá, o PIC, por exemplo, né? Esse monte de soluções de sistemas digitais que utilizam os processadores, enquanto a FPGA não utiliza processador. Você pode, inclusive, fazer um processador nela, né? Então, toda essa parte inteira aí de dispositivos lógicos programáveis vão aparecer aqui para vocês a partir dessa unidade 4 aqui, ó. Beleza? Percebam que a partir acho que daqui a 3 aulas para frente, eu vou fazer uma aula de introdução à arquitetura de computadores para vocês poderem ver onde que a ULA, a memória, onde que elas se comunicam, onde que elas se conectam, né? Onde que elas aparecem dentro de um computador no final das contas, né? Por que a gente está estudando todas essas coisas aqui uma depois da outra? A gente tem na unidade 5 aqui no caso ferramentas de projetos e síntese de sistemas digitais em FPGA e a 6 a linguagem em VHDL. Eu acho que tem até a 7 também, né? Isso. Que são os projetos de sistemas digitais em VHDL. Perceba que o 5, o 6 e o 7, todas elas, 3, elas falam da mesma coisa, né? Que é o VHDL e a FPGA, que vão ser as coisas que a gente vai estudar na parte prática. Então, o que eu fiz? Eu peguei as unidades 1 até 4, que é a parte, eu coloquei na parte teórica, e as unidades 5 até 7, eu coloquei aqui na parte prática. E aí a gente consegue fazer elas ao mesmo tempo, certo? Ah, professor, mas faz sentido a gente estudar um negócio que a gente deveria estar vendo no final? Faz, por quê? Porque a gente vai estar aprendendo em como programar, né, como descrever o hardware na FPGA aqui, e ao mesmo tempo a gente vai estar estudando até chegar nela, que vai ser o finalzinho daqui, certo? Então, a nossa matéria, né, ela vai falar tipo, um aspecto um pouco mais conceitual de FPGA no final da parte teórica. Só que a parte prática a gente já vai estar trabalhando com ela, né, para a gente poder ver como de fato programar ela e assim vai. Tá bom? Como que vai estar separado para a gente as avaliações? A gente vai ter as avaliações aqui, que eu já até cobrei com a galera do semestre passado, né, que é a parte mais teórica, que no caso seria um questionário sobre memória digital. Então assim que eu terminar a parte da unidade 2, eu vou passar um questionário para vocês, ou um pouquinho antes, né, porque aí vocês já podem começar fazendo antes de terminar. A avaliação 2 vai ser um questionário sobre representação numérica, então no caso seria da unidade 3, e o projeto de uma ULA que também seria no final da unidade 3, certo? Então eu vou estar explicando sobre representação numérica aqui para vocês fazerem a atividade 2, e o projeto da ULA vai ser a atividade 3. E mais para o final do semestre, né, que vai ter o questionário sobre os dispositivos lógicos programáveis. Beleza? Então a gente fecha essas 4 atividades aqui que dão 30 pontos no total. A gente vai ter uma prova também, tá, que vai pegar toda essa matéria da segunda unidade até a unidade 4, né, que vai ser memória, representação numérica e ULA. Beleza? Essa provinha aqui. Tem, inclusive, lá no EletroIFS, tem as provas antigas, se eu não me engano. Tá? Então vocês podem olhar lá, para vocês poderem dar uma estudada em como que eu cobro. Vocês vão ver que é muito parecido, tudo muito parecido, e muito parecido, inclusive, com a lista de exercício que eu passo para vocês durante o semestre. Tá? A gente vai ter em relação às atividades práticas. A gente vai ter 2 laboratórios aqui, né, virtuais, que eu vou estar passando para vocês, que eu vou cobrar. Cada um deles vai estar valendo 5 pontos. Então, vamos supor, não vão ser todos os laboratórios, tá, que eu vou cobrar. Inclusive no AVA vai aparecer, quando eu estiver cobrando o laboratório, vai aparecer a pontuação dele lá. Beleza? Mas vai ser basicamente, tipo, vocês vão aprender como fazer essa programação em FPGA. E aí vai chegar um momento em que eu vou falar com vocês. Ó, eu quero que vocês façam aqui. E essa programação de vocês, eu quero que vocês gravem um vídeo explicando o funcionamento dele, mostrando no simulador o que está acontecendo. Então vão ter 2 laboratórios para vocês que vão estar dessa forma. Inclusive um deles aqui, ó. Deixa eu consertar logo aqui. Mas pronto. Que está agora certinho aqui, que é o laboratório 2. Beleza? O que mais? Eu nem consertei aqui embaixo. Vou consertar agora. Mas a gente vai ter então os 2 trabalhos aqui no caso que usam VHDL, tá? Que vai ser o trabalho 1 e o trabalho 2 aqui, ó. Cada um deles vai valer 20 pontos. E aí no total a gente tem 100. Beleza? E aí como que vai funcionar essa nossa nota aqui, ó? Que eu não sei por que eu tinha alterado esse negócio aqui. Eu não sei por que ela tá assim agora, mas tudo bem.
Tá, mas vai ser o quê? Vai ser a soma das avaliações. Então, a avaliação 1 até a avaliação 4, mais, no caso, a prova, mais o trabalho, no caso, o laboratório 1, mais o laboratório 2, mais o trabalho 1, trabalho 2. Beleza? Deixa eu tirar esse restinho que está aqui. Opa. Tá aqui, pronto, beleza. Então, temos todas essas atividades aqui, prova, os 2 laboratórios que eu vou cobrar e os 2 trabalhos. Somando isso tudo aqui, se a nota parcial de vocês for maior do que 60, vocês passaram tranquilo, vocês já conhecem essa brincadeira, né? E se for menor do que 60, vocês vão para a prova final. A prova final, ela pega inclusive coisas de laboratório. E prova final nunca é coisa boa, né? Vocês já sabem disso, né? Porque ela pega a matéria do semestre todo. Isso é meio maçante para vocês poderem lembrar. Certo? Então, tentem ao máximo, né? Eu sei que é meio óbvio o que eu estou falando, mas tentem ao máximo não ficar de final. Tá bom? Então, vocês podem procurar o máximo possível, porque VHDL é uma coisa viciante, depois vocês vão perceber que ela tem propriedades muito interessantes, em que a programação comum não tem, mas ela é meio explosão de cabeça, porque a programação dela é feita de uma forma diferente da normal. Beleza? Então vocês têm que prestar bastante atenção e tentar tirar o máximo de dúvidas possível, ou durante a aula, ou depois, para vocês não ficarem em dúvida do que está acontecendo. Tá bom? Até porque a parte prática, ó, se vocês somarem aqui, ó, dá 50 pontos. Ó, metade da nota é na parte prática. Tá bom? Então, combinado, tá aí. Show! Qual é a nossa bibliografia? Os livros, né, que estão separados lá pra gente na nossa ementa são esses 3 aqui. Ó. É o livro do Totti, o livro do Vahid e do Pedroni. Esses 2 aqui, ó, eles parecem que eles têm uma linguagem um pouquinho mais chatinha, né, porque é como se eles estivessem te explicando, claro, de uma forma um pouquinho mais completa, né, só que parece bastante como se você já soubesse a matéria e ele está tentando te lembrar. Tá? Não é para tudo, beleza? Mas eu prefiro o livro do Totti. Talvez o professor de vocês de ICL tenha até utilizado o livro do Totti, né? Eu não sei qual foi a base dele lá em ICL, mas eu prefiro ele aqui porque eu acho que ele explica de uma forma um pouquinho melhor. Tá? E com bastante figura e exemplos. Então eu vou usar aqui o livro do Totti como base para as minhas aulas, mas como você já deve, caso para a galera que me conhece, né? As minhas aulas elas são bem, tipo, tento passar o máximo possível nos slides. Então eles vão estar resumindo bastante o que eu vou estar cobrando do Totti. Para caso vocês vão procurar, né, o livro do Totti, né, para quem não conhece, é esse daqui. Ó. Beleza, então chegamos aí a sistemas digitais. Deixa eu só... É isso mesmo. Então aqui eu mostrei para vocês, né, no início eu tinha mostrado para vocês essas 2 figuras aqui. E aí eu vou mostrar para vocês tipo, um problema, né, de sistemas digitais, só para poder contextualizar um pouquinho melhor o que eu estava dizendo até no início dessa aula. Então a gente tem aqui no caso o PIC e tem a FPGA, os 2 são programados de forma diferentes. Uma delas é programação da forma como vocês conhecem, né? Que no caso, por exemplo, um C, só que de forma que consiga acessar esses pinos externos dele aqui. Né? E aqui no caso a gente tem a FPGA, em que ela não programa, não tem um programa que segue linha por linha e tal. Na real, a programação, o código que você coloca lá no software, né? Ele serve para poder descrever um hardware. Então você, na verdade, está falando as conexões de sistemas digitais, portas lógicas, módulos combinacionais, sequenciais e tal, que estão acontecendo dentro da placa. Pode parecer um pouco esquisito, mas na verdade o que você está fazendo, você não está fazendo uma sequência de códigos para que ela execute um de cada vez, com o processador olha, ele quer fazer uma soma. Então ele soma e depois eu faço o quê? Qual é a próxima linha? Multiplica. Depois faz o quê? Depois lê esse botão. Não. Na FPGA, tudo acontece ao mesmo tempo. Porque a FPGA, ali no caso a sua programação dela, é uma descrição do hardware. Você está dizendo para ela como que as coisas estão conectadas dentro dela. Professor, então vai ficar uma coisa muito louca, eu não vou conseguir fazer isso. Calma que no laboratório tudo vai dar certo, beleza? Vocês vão ver lá passo a passo como é que a gente faz. Mas a programação dela serve justamente para poder facilitar essa descrição, porque você pode programar ela de uma forma que você estivesse escrevendo parecido com C, tá? Mas, por favor, não façam inteiramente parecido com C, beleza? Tentem aceitar aí a forma como VHDL é feito, que vai facilitar muito a vida de vocês e vocês não vão acabar confundindo, como muita gente confunde, quando tenta relacionar as estruturas da FPGA com C, tá bom?
Vou tentar indicar para vocês e orientar vocês no caminho, mas fica a dica aí. Beleza, então eu coloquei essas duas aqui, e aí eu tenho um probleminha, tá? Para vocês aqui, por exemplo, que seria... eu coloquei as duas ali como exemplo, seria a programação de microprocessadores, que no caso seria o microcontrolador seria o PIC, naquele exemplo anterior, e o projeto de circuitos digitais, né, que um deles, por exemplo, abrange a FPGA. Certo? Então, nesse sisteminha aqui, ó, é um sistema de laboratório comum, em que a gente tem a lâmpada do laboratório, ou do corredor, ou da casa, sei lá, em que você só quer que ela ligue quando tenha alguém lá. Né? E não só isso, você quer que ela ligue também, que tenha alguém no lugar, mas que não esteja de dia, por exemplo, porque senão você vai estar ligando a luz à toa. Certo? Então você vai usar o quê? Você vai ter uma pessoa que vai estar andando pelo lugar, né? E aí você vai precisar de dois sensores. Um sensor de movimento, né, que você já conhece, né, que é aquele quadradinho que fica lá no topo do teto, né? E o sensor de luz, por exemplo, né, que muitas vezes ou está perto da própria lâmpada, ou tem um quadradinho daquele que também tem um sensor de luz, ou vocês podem fazer um, né, com um LDRzinho, por exemplo, né, que vocês já viram lá na parte de circuitos, e vocês vão ver mais durante o curso, tá? Várias vezes vão aparecer com esse LDRzinho, que é um resistorzinho lá que muda a resistência dele com a luz que está incidindo em cima dele, certo? Então, para um sistema digital, é como se essas duas informações aqui, ó, fossem duas variáveis de entrada, né? A variável A e a variável B. Claro, para poder virar nível lógico aqui, né, vocês vão ter que fazer uma certa adaptação, talvez, no LDR. Ele vai ter que, tipo, quando tiver uma pessoa, a saída desse circuito aqui vai ter que estar jogando 1, por exemplo. Né? No caso, desculpa, quando tiver luz, né? A saída desse circuito aqui de baixo vai ter que estar jogando 1 na saída, uns 5 volts, e quando não tiver luz, ele vai ter que estar jogando 0. Né? Pode ser um amplificador operacional, por exemplo, que vocês podem estar usando para poder fazer uma certa comparação com o nível de tensão do LDR, sei lá. E aqui no caso de cima, o sensor de movimento ele vai ter que estar jogando para você 5 ou 0, por exemplo, para esse sistema digital entender direitinho o que está acontecendo. E vai ter que ter uma adaptação também aqui, ó. Por quê? Para você poder ligar uma lâmpada, não é igual ligar um LED, que você solta um fiozinho aqui e liga nela. Né? Na verdade, vocês vão ter que usar talvez um relé, né? Que o relé é ativado ou desativado por 5 volts e 0 volts. Né? Então, a saída desse sistema digital vai estar ligando um relé ou desligando um relé, né? Que vai estar ligando ou desligando o circuito da lâmpada. Certo? Então, beleza. Vamos supor que a gente já tem um sensor de movimento bonitinho que está jogando 5 volts, a gente tem um sensor de luz que também está jogando 5 volts e 0 volts aqui, e a gente tem um relé bonitão esperando a gente só jogar 5 ou 0 volts aqui. Basta a gente agora fazer a programação com esse nosso sistema digital. A primeira forma que a gente pode fazer isso é usando um microprocessador, que é essa primeira aqui. Ó, certo? Então a gente vai substituir esse bloquinho aqui, ó, pelo PIC, né, ou pelo Arduino, ou seja lá qual for o microcontrolador, né, que possui um microprocessador internamente dele. Certo? E aí, internamente, ele vai ter essas duas entradas aqui, né, que é a I0 e a I1, que pega aqui o sensor de movimento e o sensor de luz. E como saída ele vai ter essa porta 0 aqui, ó, que vai estar ligado direto no relé. A outra forma é se fosse um projeto de circuitos digitais. Você vê que inclusive é muito mais simples do que fazer aquela programação nesse caso, né? Que seria o quê? Ó? Eu só quero ligar a lâmpada caso tenha pessoa e não tenha luz. Certo? Então ficou um circuitinho lógico bem besta aqui, eu sei, mas é outra forma de resolver esse problema aqui. Se fosse um microprocessador, como é que a gente poderia fazer? Assim, né? A gente teria no caso aqui um void main, por exemplo, né? E a gente colocaria lá um while 1. Nesse while 1 aqui ele fica usando essas variáveis, vamos supor que a gente está de alguma forma aqui no nosso programa pegando esses valores aqui das entradas do nosso PIC e jogando na saída do nosso PIC. Né? Então ele faz o que? Ele vai fazer uma E dessa porta I0 com o NOT da porta I1, por exemplo. E aí joga isso na saída P0 aqui. Ó. Certo? Ele fica sem parar aqui dentro desse while aqui para sempre, né? Até você desligar ele, por exemplo. Então essa forma seria uma forma fácil de fazer usando ali C. Se a gente estivesse usando portas lógicas, seria dessa maneira aqui, certo? Mas quando que seria interessante usar isso e não a programação? Porque, tipo, geralmente, quando que a gente usa a programação? A gente usa ela porque ela é muito fácil de fazer, né? E fica até fácil de você comprar o chip, né? Ou sei lá, o Arduino, por exemplo. Vocês ainda não conhecem muito bem Arduino, eu acredito, mas vocês vão conhecer bastante durante o curso, tá? Mas ele é... Deixa eu até ver se tem um aqui. Ah, tem aqui, ó. Eu tenho uma outra versão que não é bem um Arduino, mas é tipo um Arduino que tem internet, tá? Que é esse chip aqui, ó, que é o Node MCU. Beleza? Então estou mostrando aí a câmera aqui, ó.
que esse chipzinho aqui, você programa ele em um C da vida, tá? Numa estrutura lá de Arduino, e ele tem um chip de internet aqui no caso, de Wi-Fi, né? Que aí eu consigo, por exemplo, fazer coisas conectadas na internet, certo? Depois eu explico o porquê dessa caixinha que eu estou fazendo com isso aqui. Mas você programa ele lá no computador, manda para o chipzinho, e aí é muito simples de fazer, certo? Vocês inclusive já estão acostumados com C, é bem fácil, vocês sabem disso. Então, quando que eu usaria os circuitos lógicos no lugar disso daí? Geralmente, a gente inclusive vai estudar isso nesse semestre, mas geralmente quando a produção ela é feita em massa, ou seja, quando a gente vai fazer um circuitinho em que ele vai ficar pequenininho, sei lá, e vai ser feito em quantidade absurda para ser vendido pelo mundo todo, sei lá, né, e que você nunca mais vai mexer. Porque pensa comigo, eu comprei um Arduino, sei lá, um Node MCU, e aí eu quero deixar ele, por exemplo, fazer uma coisa muito simples, que é esse caso aí, sei lá. E se eu comprei ele para poder fazer esse negócio que eu poderia ter feito com portas lógicas e tal, ele vai ficar lá preso no meu sistema da lâmpada e eu nunca mais vou usar ele. Tipo, eu perdi o meu chip, saca? Porque eu tô perdendo ele pro meu sistema, né? Que eu poderia estar usando por outras coisas, brincar e tal. Enquanto nesse caso, faria, sei lá, talvez mais sentido eu usar as portas lógicas ali, fazer elas, esquecer elas lá no meu sistema de luz, porque elas vão estar funcionando direitinho, e eu vou deixar elas lá, eu nunca mais vou mexer, porque tá lá, já tá do jeito que eu queria mesmo. Então, entra nesse segundo caso, que é quando o projeto não vai ser mais alterado, certo? Que mais? Quando ele tiver que ser barato, né? Porque é muito mais barato para eles, para a indústria que vai estar fazendo o chip, fazer lá a ligação de transistores e tal, de cada porta e tal, e fazer um negocinho minúsculo, já que ele vai ser feito em quantidade, do que ficar fabricando um chip de Arduino que tem vários periféricos e, sei lá, tem no caso aquele chipzinho de Wi-Fi e tal, e tudo isso vai adicionando no custo daquela nossa plaquinha. E nesse circuito aí que vocês estão vendo na tela, ele seria muito simples, né? Então ele não precisa ficar gastando com um monte de outras coisas, só com duas portas lógicas e com a interface lá com relé e com sensores. Além disso, o gasto com energia tiver que ser menor, porque no caso o Arduino ele gasta pouquinha energia, só que é muito menos energia gasta se eu estiver usando essas portinhas lógicas aí, né? Porque ela só precisa de um mínimo para poder funcionar lá direitinho e ativar o que tiver para frente dela. Agora, no caso da FPGA, então, onde que ela entra nessa brincadeira? Opa, desculpa, pulei aqui sem querer. Nessa FPGA, onde que ela entra nessa brincadeira? A gente vai estar aprendendo uma outra forma de resolver o problema com ela, né? Que não seja o circuito que vocês aprenderam aí, ICL, porque ela vai aparecer em lugares específicos e bem interessantes, que são esses daqui, ó. Ela geralmente é utilizada em setores da indústria em que o desempenho, o paralelismo e o tempo real são cruciais. O que eu quero dizer com isso? Quando você está fazendo uma programação em C, a velocidade que ela executa, lá que o seu computador executa as tarefas que você fez, ou, sei lá, o seu Arduino executa lá as linhas que você programou nele, dependem exclusivamente do clock que você colocou neles. E no caso do computador, por exemplo, tem várias outras tarefas que estão acontecendo ao mesmo tempo do que o seu programa, né? Tem vezes, inclusive, que você quer rodar um programa e ele está muito lento. Aí quando você vai ver, o Chrome está aberto. A internet está não sei o que, outro programa também está aberto. Você vai fechando tudo. Por quê? Porque aquilo também consome um pouco desse seu processamento aí, do seu programa, né? Então, se você precisa de alguma coisa que precisa acontecer de uma forma rápida e com um tempo específico que você queira, né, o tempo real, você muitas vezes vai procurar FPGA. Eu vou até dar uns exemplos mais para frente. Tá? E paralelismo, o que eu quero dizer com isso? Lembra, é uma descrição de hardware. Então, é um circuito. Então, se você quiser alguma coisa que aconteça, vamos supor, ao mesmo tempo, em C, como que você faz isso? Você vai ter que fazer algumas coisinhas que vocês não viram ainda, mas que é como se estivesse acontecendo ao mesmo tempo, mas não está. Porque você faz as coisas de forma rápida. Então, sei lá, você quer ler os sensores, você quer calcular o que tem que ser jogado na saída e você tem que, sei lá, controlar uma outra coisa lá. 3 coisas que deveriam estar acontecendo ao mesmo tempo. Em C, como que isso vai acontecer? Você vai fazer isso aqui rapidinho, aí depois você pula para cá, depois você pula para cá. Então, na verdade, você está fazendo uma coisa depois da outra, e não ao mesmo tempo. Certo? Foi sem querer aqui. No caso da FPGA, não. Por quê? Porque você está escrevendo circuitos, e são vários circuitos que você pode escrever ao mesmo tempo. Então, enquanto um vai estar mexendo lá com, sei lá, vai estar lendo o que está pegando no seu controle de videogame, por exemplo, e vai estar jogando na hora ali na saída do seu circuito lá, o que chegou do controle,
vai ter um outro circuito que vai estar, tipo, ao mesmo tempo fazendo o quê? Usando essas entradas e calculando o que vai acontecer com o personagem, lá que está na tela. E vai ter um outro circuito que vai estar ao mesmo tempo pegando coisas que dá informação de onde está o personagem e vai estar mostrando no seu monitor, por exemplo. Beleza. Usando videogame fica mais fácil de entender. Se você estivesse fazendo isso em C, olha o problema que você ia estar acontecendo. Você ia ter uma linha que ia demorar um certo tempo para poder ler o que está pegando do controle. Aí, só depois que você fez isso, que você ia estar calculando a movimentação do personagem, e só depois disso que você ia estar movendo o personagem na tela. Então, olha só a quantidade de coisas que você tem que fazer, nesse caso do videogame aí, né, até o personagem mover. Na FPGA, não. Todas essas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, tipo assim, no momento em que, claro, o personagem só pode mover depois que eu mover o controle, certo? Só que a partir do momento em que você terminou de descobrir lá que o personagem foi para frente, né, a parte que o controle mexeu, né, a parte que movimenta o personagem já está fazendo esse cálculo. Enquanto que essa parte de recepção das informações do controle já está recebendo a próxima parte. Lá no C não. Por quê? Porque ele tem que esperar você terminar de movimentar o personagem para poder começar a pegar a nova informação do controle de novo. Entenderam? Eu sei que vai ser tipo uma forma diferente de aprender essa programação aí, essa descrição do hardware. Mas chega um momento em que você se acostuma com ela, que você vicia dela. Você vicia nela porque você vai chegar num momento lá na frente da engenharia e você vai chegar assim, putz, por que o meu código não faz esse negócio em paralelo, bicho? Eu precisava muito que essa informação estivesse aqui ao mesmo tempo. E aí a FPGA te entrega isso daí. E a sua programação comum não entrega. Tá bom? Que mais? Como eu comentei, né, como as coisas estão em paralelo, esse hardware permite realizar então N cálculos em paralelo, entregando o resultado no mesmo pulso de clock, já o software não. Sistemas de controle distribuídos funciona assim também. Exatamente. Então, tipo, se você tivesse que fazer... Claro, né, hoje em dia, como o clock das coisas está ficando muito rápido, né, o computador está mais rápido também, então, muitas vezes você aparece lá uma Raspberry controlando um drone, por exemplo, né, que precisaria de uma informação muito rápida. Né? Mas por quê? Porque ela consegue fazer isso de uma forma muito rápida. Né? Mas é um pouco perigoso porque você pode acabar não conseguindo manter o tempo certinho que você está mandando informação nova. Ela pode ficar variando. Tipo, a Raspberry, então, depende. Eu vou até mostrar para vocês um exemplinho na próxima slide aqui, que usam FPGA. Mas a Raspberry ela tem um microprocessador lá dentro dela e ela tem, então, ou seja, ela pode usar FPGA, eu acredito que ela não tem, mas ela pode usar FPGA na parte gráfica dela, que vai ser o próximo exemplo que eu vou dar. Beleza? Os nossos próprios computadores, o seu PlayStation, por exemplo, utiliza FPGA lá de alguma forma. Tá bom? Já vou mostrar o porquê. Né? Então, hardwares que permitem lá realizar N cálculos em paralelo vão querer procurar FPGA porque você consegue fazer. Né? Por exemplo, onde que a gente vai encontrar FPGA? Setor elétrico em processamento digital de sinais em tempo real. O que eu quero dizer com isso? Se você quer, tipo, você tem vários sinais lá, ou você tem um sinal e você precisa fazer um processamento rápido em cima dele, tipo, extrair informações dele para poder mandar, sei lá, ou informação para frente, ou fazer um cálculo rápido. Você vai ter FPGA porque você consegue instanciar vários bloquinhos que vão estar fazendo o cálculo ao mesmo tempo. Setor de telecomunicações, isso que eu acabei de falar entra nisso também, que são switches roteadores de alto desempenho. Porque eles precisam analisar a informação que está chegando rápido para poder mandar para a direção certa. Né? Então mandar, por exemplo, para, sei lá, para tal computador e não para o computador 2. Sei lá. Então para poder fazer pegar essa informação de forma rápida, ele precisa de algo que consiga processar rápido. Né? Então a FPGA pode aparecer lá sim. Né? Setor de multimídia, processamento de imagem em tempo real e alto desempenho. Por exemplo, a placa de vídeo. Então, onde tiver placa de vídeo, vai aparecer uma certa FPGAzinha lá, escondida em algum lugar, algum modelo, para ela poder fazer o cálculo rápido que vai ser jogado para todos os pixels da tela. Pensa comigo, olha a quantidade de pixels que tem no monitor hoje. Né? É absurda. Então, quanto maior a tela for, né, sei lá, 4K, por exemplo, significa que são 4K vezes uma outra quantidade, né? Que multiplicado isso daí vai dar uma quantidade absurda de pixels. Certo? Eu acho que se for uma tela de 640 por 480, acho que dá 320.700 e poucos pixels. É muita coisa para você poder processar na imagem.
certo? Então a FPGA ela entra aí de uma forma muito boa, né, para a gente. Claro, quando a gente vai escolher o que a gente vai fazer de programação, a FPGA, para a gente poder fazer esse processamento e tal, ela acaba sendo um pouquinho mais difícil do que a linguagem de programação comum que a gente já está acostumado. Isso é óbvio. Mas quando vocês vão aprendendo durante o laboratório, você vai fazendo módulozinhos que vão fazendo coisas específicas e eles vão facilitar a nossa vida. É como se a gente estivesse fazendo funções em C. Então, tipo, a programação acaba sendo um pouquinho mais fácil para a gente quando a gente utiliza C do que utilizar, no caso, a linguagem do VHDL, mas vocês vão acostumando, né? Então, acaba que vocês têm aquela escolha, né? Eu acabo usando uma linguagem um pouquinho mais difícil, só que ela me entrega algo que eu vou precisar, né? Enquanto na linguagem de programação comum ela não vai me entregar algo de uma forma que eu queira exatamente, né? De forma rápida ou sei lá, da maneira como está sendo exigido, só que eu consigo programar ela mais fácil, né? Então, vocês vão ter que fazer esse pezinho aí. Tanto que eu falei lá o exemplo de Raspberry sendo usado para poder controlar um drone, né? Tipo, ela não seria o ideal num certo caso, porque ela faz várias outras coisas ao mesmo tempo, porque a Raspberry ela é um microcomputador, né? Ela tem coisa rodando ao mesmo tempo lá. Então, só que dependendo de como você programa ela, talvez você consiga chegar próximo do que você precisa lá de especificação do seu problema, tá? Então, como a FPGA é uma grande coisa para poder ser usada, a gente tem a utilização dela também em setores militares, automotivos e assim vai. Beleza, a nossa plaquinha que a gente vai usar vai ser essa daí, ó. Então, como eu tinha comentado, a gente vai ter nessa placa aqui, ó, a nossa FPGA, que é esse chipzinho bem aqui no meio aqui, ó, que o meu mouse está circulando, ele é bem pequenininho mesmo, e a gente vai ter um clock, tá, que está escondidinho aqui, mas que vocês podem, inclusive, adicionar um clock externo, que é esse chipzinho que está bem aqui, beleza? Esse lugarzinho, esse socket aqui para poder adicionar um chip em cima. A gente tem 8 chavinhas aqui, 8 LEDs que estão meio escondidos aqui pelas chaves, mas são umas bolinhas que estão bem aqui em cima da chave. 4 botões, 4 displays de 7 segmentos, né, que são controlados aqui de forma que se você mandar a informação aqui e ligar todos ao mesmo tempo, todos eles vão mostrar a mesma informação. Tá? A gente vai ver durante os laboratórios como faz para poder mostrar coisas diferentes aqui ao mesmo tempo. A gente tem aqui no caso a chavinha de ligar e desligar. E aqui no caso a entradinha para a gente poder programar ela. Temos também aqui no caso a entrada VGA para a gente poder ligar nela um monitor aqui. E a gente também tem outras entradas e saídas aqui para a gente conectar em coisas como, por exemplo, aquele controle de videogame. Certo? Alguma pergunta, gente? Tem, claro, também tem isso aqui, é um conectorzinho para vocês conectarem aqueles mouses ou teclado antigo. Tá? Aquele PS2, não sei se vocês lembram. Mas que é o que veio antes do USB. Aí vocês conectam ele aqui. Ó. Alguma pergunta? Isso, exatamente. Aquele conectorzinho roxo ou verde. Tá? Então eles entram aqui. Ó. Beleza, a nossa plaquinha está aqui. E uma forma para vocês poderem ver aqui, ó, que a gente faz a descrição do hardware lá dentro, por exemplo, se eu quisesse fazer um multiplexador, que usa, por exemplo, essas duas chavinhas aqui, ó, a chave A e a chave B, por exemplo, e joga a saída disso num LED. E aí eu quero usar como seletor essa outra chavinha aqui, ó, que eu vou chamar de S. Então, para eu poder descrever esse multiplexador aqui, ó, eu posso escrever de várias formas diferentes, tá? Mas uma delas é essa daqui, ó. Com o S selecionado, né, basicamente eu estou falando, tipo, eu estou olhando o valor do S aqui, ó. O X vai receber o A quando o S for igual a 0 e vai receber o B quando for qualquer outro caso. Beleza? No outro caso aqui, né, que vem na nossa mente, seria o 1, né? Beleza. Só que aparecem outros casos aqui, já que a gente está mexendo com eletrônica de fato, e aí eu vou comentar mais sobre isso aqui lá durante o nosso laboratório, beleza? Então, basicamente, se o S for igual a 0, o X recebe A, senão ele recebe B. Essa é uma das formas que a gente tem de escrever o multiplexador, vocês vão se acostumar com ela, então relaxa aí, mas vão ter outras formas também, usando o if, switch case e assim vai. E a gente chega na última parte aqui da nossa aula de hoje, que é o seguinte: eu não lembro exatamente quando foi a última vez que vocês viram, deixa eu até sair dessa parte aqui, que vocês viram o Introdução a Circuitos Lógicos, né? Foi o quê? Foi no semestre passado ou foi no outro? Faz bastante tempo, acho que vocês viram, não foi?
Não, tudo bem, é porque vocês não terminaram, né? Mas vocês chegaram a ver um pedaço de ICL, não viram? Que parte que vocês lembram que vocês viram de ICL e que parte que vocês gostariam de relembrar, talvez, e tal? Que aí a gente pode discutir sobre isso na próxima aula, nas próximas 2 aulas. Vocês lembram, por exemplo, a máquina de estado? Vocês lembram de máquina de estado? Pode ser. Vocês podem ir perguntando e fazendo uma lista, não tem problema não. Sim, sim, pode ser. Aí vocês fazem até a próxima aula, para poder dar um tempo. Tem problema nenhum não. Só que vão ser 2 aulas que eu vou usar para a gente poder tirar essas dúvidas e eu adicionar outras informações aí que vocês provavelmente não viram, que eu acho interessante vocês conhecerem. Aí, tipo, só para poder ter uma noção mesmo. Vocês chegaram a ver máquina de estado, não viram? Beleza. Que mais? Deixa eu ver aqui. Parte de... Então, de sequencial e combinacional para vocês é bem tranquilo, né? Mapa de Carnot, essas coisas. Show. Aí, seguinte. É bem tranquilo, é uma expressão muito forte. Só que, tipo assim, em VHDL essas coisas vão ficar um pouquinho mais simples, na verdade. Porque vocês não vão precisar, por exemplo, fazer um mapa de Carnot, só se vocês quiserem, dependendo da expressão e tal. Mas vocês têm site para poder fazer isso, né? Eu posso vir aqui e botar, por exemplo, mapa de Carnot. E aí vocês têm sites que fazem o mapa de Carnot online, né? Acho que fica mais fácil, online. Aqui, ó, esse aqui, por exemplo. Falo quantas variáveis são, bota aqui a tabela verdade. Tem também, tem aplicativos que dão para fazer isso também, né? Vocês apertam um submit aqui, eles já fazem um mapa de Carnot, falam aqui as ligações, dão a expressão e do circuito. Dá para fazer isso também, mas eu não vou estar exigindo nada desse tipo. Mas só que em VHDL vocês têm uma forma um pouquinho diferente de fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, só para vocês poderem ter uma noção. Vocês vão ver na primeira aula de laboratório, mais para o finalzinho. Mas se vocês estiverem fazendo, por exemplo, um conversor de BCD, né, que é, não sei se vocês lembram, mas é aquele número de 4 bits que descreve de 0 até 9. Certo? Vocês podem até fazer um BCD completo, entre aspas, aí, né, que vai de 0 até 15. Certo? Que para o BCD de fato é inválido, né, porque os seus números, na verdade, eles vão de 0 até 9, né, o algarismo. Então, a gente pode fazer um conversor de BCD para 7 segmentos. Aí, o que é os 7 segmentos? Cada um desses LEDzinhos aqui, ó, que a gente está acendendo para poder mostrar o número, de 0 até 9. Vocês podem fazer o quê? Cada um desses LEDs aqui vai ser uma saída. Aí vocês podem fazer aqui como entrada o número em BCD, é uma variável de 4 variáveis de entrada, né? Uma entrada aqui de 4 de tamanho, 4 bits. Aí vocês fazem aí, no caso da tabela verdade, fazem o mapa de Carnot e descobrem o circuito para cada um dos LEDs. É possível fazer isso? Sim, é como vocês viam no caso de introdução a circuitos lógicos. Na FPGA, a gente vai usar aquelas estruturas que a gente viu, né? No caso aqui, por exemplo, de... Isso aqui não, deixa para lá esse pedaço. Deixa eu ver se tem aqui, calma. Tá para cima, talvez. Não, porque esse aqui é o 2, desculpa. Aqui é o 1. Calma. Aqui, ó, a gente pode usar aquela estrutura que vocês já tinham visto, né? Que eu vou comentar com vocês durante o laboratório, né? Que é o if select, que os LEDs lá no caso vão receber tal valor, né? Cada um dos LEDs vai receber tal valor caso o seu BCD seja igual a 0000, por exemplo. Então, vocês não vão precisar fazer mapa de Carnot, por exemplo. Vai dar para usar o próprio VHDL aqui para poder escrever de uma forma bem mais simples, tá? Mas lembrando, o que vocês vão aprender na parte prática, VHDL é uma descrição de hardware, beleza? Eu vou ser bem chatão e vou lembrar vocês durante o semestre todo, podem ficar tranquilos. Vocês têm alguma curiosidade em relação ao que vocês vão ver durante as aulas? Podem perguntar. Fala, Rafael. Se quiser abrir o microfone, pode abrir. Opa, Tá me ouvindo? Tô. É que
É porque geralmente em algoritmo a gente aprende sempre a escrever o programa de forma sequencial. E a gente vê, até se a gente for fazendo uma macro no Excel, a gente consegue ir andando linha a linha. E a gente vê de forma sequencial. Como é que a gente vai montar, eu não sei se é módulos que a gente vai criar para poder rodar em paralelo. Pois é, vamos pensar só de uma primeira forma assim, ó. O que você escreve no programa, ele vai tentar entender o que você escreveu e vai criar o circuito para você e vai passar para a placa. Então a placa ela tem um monte de coisas, imagina que ela tem tipo, um monte de circuitos solto nela lá. E aí a conexão desses circuitos para poder montar o que você quer é descrita por você no código. Então, essa parte do paralelo, a forma como você vai escrever lá, como se você estivesse escrevendo vários blocos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui no que está na tela aqui, ó, eu escrevi um bloco que nesse caso aqui descreve esse multiplexador aqui, certo? Que acende um LED. Mas se eu quisesse escrever outro, eu poderia, sei lá, copiar esse bloco aqui, dar um enter aqui, colar de novo, mudar as variáveis que ele vai fazer um outro bloco e os dois vão estar concorrendo, os dois vão estar rodando ao mesmo tempo. Mas como que ele roda ao mesmo tempo? Então, o programa vai entender o que está aí, vai pegar cada um desses blocos, vai criar um circuitinho separado para cada um deles. Entendi. Sacou? O que a gente vai estar fazendo é como se a gente estivesse olhando um protoboard de cima e vai estar tipo, descrevendo cada coisinha que a gente vai estar colocando no protoboard. Então, sei lá, eu vou fazer agora, por exemplo, um timer. Eu quero fazer um contadorzinho lá. Aí eu descrevo o bloquinho do timer e coloco no meu protoboard. Agora, o timer ele tem que estar ligado no meu, sei lá, no meu conversorzinho de BCD para 7 segmentos. Então eu vou descrever o meu BCD para 7 segmentos e vou colocar no protoboard. Aí a conexão entre um bloco e outro é feita por um fiozinho que a gente vai criar também aqui no VHDL, vai ser uma variávelzinha lá que é um fio. E aí depois a gente vai pegar o display, né? E vai ser a saída do negócio, que a gente vai colocar no protoboard e vai fazer a conexão do nosso BCD para 7 segmentos com o nosso display. Então a gente vai estar descrevendo cada pedaço. Pode parecer que é zoado, mas vocês vão se acostumar com esse negócio e vocês vão ver que é muito bom. Como eu falei, a parte do viciar lá pode parecer coisa de professor, mas chega um certo momento que você gostaria que coisa acontecesse ao mesmo tempo e é difícil encontrar algo que faça isso que não seja FPGA, certo? Aí sempre vai dar aquela agoniazinha lá, caraca, por que não está sendo feito em FPGA esse negócio? Claro, tem desvantagens também, né? Porque é muito mais fácil multiplicar números, dividir e usar umas certas funções já prontas de C do que você fazer coisas em VHDL, muitas vezes, né? Mas aí cada uma tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Mais uma curiosidade, gente? Pode perguntar. Tá, o Marlon perguntou: sei que não tem nada a ver com a matéria, mas você tem alguma noção de quando voltam as aulas presenciais? Falaram alguma coisa na reunião? Então, como a gente está entrando no que eles vão explicar para vocês com certeza, porque seja o CA ou o próprio coordenador vai entrar em contato com vocês para explicar melhor. Mas a gente está agora no ensino, vai entrar no ensino flexível, né? Que é como eles estão chamando. Que eu acho que a partir de setembro, eu posso estar enganado, mas eu acho que a partir de setembro vai ter uma certa organização primeiro voltado para turmas que estão finalizando, tá? Para organizar em termos de laboratório, para essas turmas conseguirem fazer laboratórios presenciais. Então, priorizando a galera que está formando e, se sobrar espaço, para as outras turmas também que precisam de laboratório presencial. Então, a primeiro momento, o presencial vai voltar mais em relação a laboratórios, que são a exigência máxima, né? Por isso que o nome é flexível e não é presencial. Que aí a parte de teoria mesmo, nesse primeiro instante, seria voltado mais para a parte de APNP. Tá? Não sei se eu te deixei mais confuso ou tirei a dúvida. Nessa matéria em específico, eu vou tentar fazer o máximo possível em APNP. Como eu falei, pode parecer que vocês vão estar perdendo coisa por não estar indo no laboratório. De fato, vai estar perdendo um pouquinho. Porque a parte de você encostar na placa, de você fazer os testes visuais e tal, ajuda um pouco, inclusive, na didática. Mas, em termos de engenheiro que mexe com FPGA, mexer com o simulador que eu vou estar passando para vocês, vai ser tipo 99% do tempo de vocês vai ser isso aí.
Mais alguma pergunta, gente? Pode ser, inclusive, nesse estilo que o Marlon passou. Qual é o nome do simulador? Tá, então, essa placa, deixa eu até colocar aqui em cima. Como eu falei, né, a Basis 2, ela é da Digilent, mas a FPGAzinha, que é esse chip aqui do meio, é uma FPGA da Xilinx. Como que escreve isso? Deixa eu ver se tem aqui no outro slide. Tá, não tem aqui. Mas eu vou passar direitinho para vocês na aula de laboratório. Só que essa daqui, ó. Se escreve, vamos ver se tem no site deles bonitinho. Aqui, ó. Beleza, dá para vocês lerem daí, ó. Tá vendo? Xilinx. Só que se fala em inglês, né, se fala Xilinx. Vocês podem falar da forma que vocês quiserem, né? Todo mundo aqui é brasileiro. Isso. Essa aqui é a empresa da FPGA e o simulador vem dela. Aí, esperem até a sexta-feira para eu poder passar exatamente o simulador certinho. Por quê? Porque essa placa aqui, né, que vocês vão estar usando, apesar de vocês não estar programando agora, mas se vocês quiserem usar ela, por exemplo, no futuro, lá no laboratório, quando a gente voltar a algum momento, ou algum projeto, né, para vocês poderem programar ela, como ela é um pouco mais antiga, vamos botar assim, lembra? Tem VGA aqui, né, não tem um HDMI nessa. A Xilinx, ela tem um certo simulador, até um certo simulador e até um certo programa que aceitam ela, certo? Que tem suporte a essa placa. Aí eu vou passar para vocês direitinho, tá? Que é o 12.4 e tal. Mas eu explico direitinho para vocês na sexta-feira. E ele não é pago, tá, gente? A estrutura que a gente vai usar vai ser uma licença gratuita. Qualquer aluno do IFES pode fazer sem problema nenhum. Tá? Eu acredito até fora do IFES também. Tá? Eu fiz um teste com um aluno do IFES e o meu que eu uso há bastante tempo já, desde 2018. Tá? Aí eu vou mostrar para vocês passo a passo como é que vocês fazem, poder criar a licença e tal e usar tanto o software quanto o simulador. Eu vou instalar junto com vocês aqui. Então, se der algum problema durante a instalação, a gente resolve junto. Beleza? Mais alguma pergunta, gente? Só uma outra, respondendo o Rafael Damasceno ali. O nome do programa é ISE, tá? É esse aqui, ó. ISE, que estou escrevendo aqui no terminal. Da Xilinx. Só que o simulador que ele usa, que vem junto na instalação, é o eSIM, tá? É só isso que eu tenho a comentar mesmo, só para poder completar a informação. Deixa eu ver aqui, eSIM. Vamos ver se tem imagem dele aqui. Xilinx, aqui ó, Xilinx. Aí, simuladorzão aqui ó. Nossa, professor, que horrível. Pois é, só que engenheiro que mexe com FPGA, ele fica 99% do tempo, nossa senhora, deixa eu ver se tem a imagem melhor dele, né? Mexendo com esses diagramas de tempo aqui, ó. Vocês se acostumam, tá? Pode ficar tranquilo. Tá? Se eu abrir a imagem, né? Se eu conseguir abrir essa imagem. Aquela aqui, ó. Por favor, abre a imagem. Aí, beleza. Tá aqui, ó. Pode parecer meio esquisito, mas isso ajuda muito. É uma forma absurda de você debugar o que você está fazendo e você saber certinho o que ele está fazendo, o que ele deveria fazer. Certo? Você consegue ver a nível de clock aqui, ó. Sim, parece muito esquisito, mas pensa comigo assim, ó. Por exemplo, você está analisando aqui essa linhazinha, ó, que tem uma certa informação sua e ela deveria estar aumentando de 32 em 32 a cada pulso de clock, vamos supor. Aí, ó, se vocês olharem, aqui está o pulso de clock, sei lá. Não, o clock está aqui embaixo, ó. Aqui está o pulso de clock, tá vendo? Aí, ó, se vocês olharem aqui, ó, daqui para o 64, vamos ver aqui, ó, quanto que ele demorou, ó. Ele demorou 2 pulsos de clock para poder mudar de 64 para 96. Ou seja, opa, tem um erro aqui, ó. Por algum motivo ele só está mudando de 32 em 32, ou, sei lá, multiplicando por 2 na verdade, né? Sei lá. Não, tá 32 em 32. Ele só está somando 32 aqui a cada 2 pulsos de clock. Aí você consegue descobrir por causa disso, você vai lá no código e descobre onde que está o problema. Eu sei que é esquisito, mas por exemplo, a minha IC, a minha iniciação científica, quando eu fiz usando FPGA, foi para fazer um modem de internet. Não tinha nenhuma saída visual para você identificar o que você estava fazendo. Basicamente o que eu tinha era teoria de telecomunicações e esse simulador aí, ó. Então eu sabia, por exemplo, no meu projeto, que eu tinha que fazer vários bloquinhos que se conectavam. Cada um deles dependia de uma certa informação. Mas eu sabia, pelo menos, como que deveria ser o funcionamento de cada bloco. E aí eu fazia o bloco, testava ele aqui, via se ele estava funcionando direitinho, beleza, faço o próximo bloco, e eu junto eles e vou vendo se o funcionamento deles faz sentido, está funcionando da forma como deveria. Certo? Pode parecer chato e tal, mas vai dar tudo certo, tá, gente?
e se algum momento, na hora que, sei lá, se algum momento voltar ao presencial, ou achar que faz sentido fazer um trabalho 2, por exemplo, de forma presencial, se der certo lá mais pra frente, aí eu faço ainda. Eu ainda não defini quais vão ser os trabalhos 1 e 2, tá bom? Mas eu vou fazer de forma que dê para vocês fazerem e que vocês aproveitem ao máximo a experiência de como seria um engenheiro de FPGA, tá bom? Mais alguma curiosidade ou dúvida? Pode perguntar, gente. Aproveita para poder ver se vocês vão ficar animados com a matéria. Eu adoro essa matéria. Deixa eu só pegar um negocinho, um segundinho aqui. Meu gato tá brincando com uma paletinha. Não pode brincar com isso aqui, né, cara? Eu sei. Tá chegando a hora de dar comidinha para ele, coitado. Então, vocês têm mais alguma curiosidade, alguma dúvida? Beleza. Então, eu vou citar um exemplinho aqui. Ah, pode falar, André. Você ia perguntar alguma coisa, eu acho. Ah, é o Francisco. Ele está pedindo comida ali agora. De fato, está na hora de dar. Aí, deixa eu só mostrar um negócio para vocês aqui. Deixa eu jogar aqui a tela para cima. Vou mostrar aqui um negócio para vocês. Esse pote aqui, ó, é um projetinho que eu estou fazendo de sistemas digitais. Qual que é desse pote? Eu estou fazendo um alimentador para o Chico, né, para o Francisco. E aí, como que vai funcionar esse alimentador aqui? Aqui em casa, a gente estava fazendo uns testes, inclusive a gente até deve gerar umas iniciações científicas mais para frente, quem estiver tipo, com vontade e tal, de aprender e tal, esse tipo de coisa, usando a Alexa, não sei se vocês conhecem, que é o assistente virtual da Amazon, né? E aí vocês podem mandar comandos para ela pelo Wi-Fi. Então, tipo, eu estava querendo fazer um projetinho que eu pudesse, por exemplo, falar com ela de fora de casa, por exemplo, usando meu celular. Por exemplo, sei lá, Alexa, dá comida para o Chico. Ou, sei lá, ativa o alimentador. Algo do tipo assim, né? Ou, sei lá, mandar para ela algo assim, marca para dar comida para ele 2 horas da tarde, para ele não esquecer, por exemplo. E aí, tem como você programar ela no próprio site de desenvolvimento da Amazon, de grátis, certinho lá. Aí você programa ela e, bom, ela vai gerar um comando para algum dispositivo, certo? E aí, bom, primeiro, para eu poder fazer um alimentador que seja controlado por internet, eu preciso de alguma coisa que tenha acesso à internet. E aí uma forma fácil, para não precisar de cabo, né, seria usar algum controlador que tivesse acesso à internet, certo? E aí foi daí que eu escolhi o Node MCU, que você programa ele com Arduino de uma forma muito simples e ele tem acesso à internet. E aí, se vocês procurarem na internet, Node MCU Alexa, vocês vão ver que tem bibliotecas prontas para vocês poderem programar esse carinha aqui como se ele fosse um dispositivo de casa digital, né? Então, foi o que eu fiz. Eu até coloquei umas coisinhas a mais lá para eu poder mostrar alguma informação no aplicativo da Alexa e tal. E aí, beleza. Então, esse cara aqui, ó, na hora que eu mando ativar para ele vai... Não dá para ver muito bem, mas ele vai girar esse motorzinho aqui, que é um motor de passo, que está girando aqui para vocês aqui, ó. Esse motorzinho, ela vai enviar um comando de giro para esse motorzinho vai girar o suficiente para essa aletinha aqui, ó, mexer, e aí a comidinha que estava escondida aqui, ó, ela vai vir para o lado de cá, onde tem um buraco, e aí essa comida vai cair no buraco, e aí vai descer numa rampinha, que vai estar no potinho dele, certo? Então, quais foram as escolhas que eu tinha que fazer nesse projeto? Primeiro, eu tinha que procurar primeiro várias soluções de outras pessoas para poder ver a que melhor se adaptava ao caso dele, né? Aí, por exemplo, já fiz até um outro que o Iberê fez no Manual do Mundo, em que você gira uma hélicezinha, né? E ela vai empurrando a comidinha até descer. O problema disso é que eu não consigo escolher, por exemplo, qual é a quantidade exata de ração que eu dou para ele. Porque não é fácil de você medir certinho lá, né? Porque é um amontoado de ração que fica lá dentro, ela gira e vai caindo. Não dá para controlar perfeitamente. Só que o meu gato, ele tá... Cadê, rapaz? Ele tá... Deixa eu pegar ele aqui pra você ver. Vem pra cá. Aqui. Esse danadão aqui, ó. Ele tá... Vai pro chão. Oi. Pronto. Ele tá meio gordinho, então a gente tá tendo que dar uma certa quantidade ilimitada de comida para ele. Então cada refeição dele precisa ser contada.
Aí foi que eu tive a ideia das paletinhas aqui. Então, como na minha exigência aqui do meu projeto precisava de uma certa quantidade contada, então eu fiz as paletas e eu consigo colocar certinho a quantidade. Só que nesse meu caso aqui, né, não dá para dar comida mole para ele, porque senão ia ferrar tudo aqui. Então, no exemplo dele, seria só comida durinha lá de gato, né? Aí beleza, então eu sei que eu preciso mexer isso aqui, sólida, isso. Aí eu vou aqui embaixo fazer um rasgo para poder cair comidinha, e aqui eu vou colocar o motorzinho para ser controlado, certo? Então eu já escolhi qual é o microcontrolador, que é muito fácil de programar e tal, e tem acesso a Alexa, tá tudo certinho programado, bonito. Escolhi como é que vai ser a forma que eu vou despejar a comidinha para ele. Basta agora fazer o projeto do resto da caixinha dele, né? Outra, a quantidade de paletas que eu coloquei aqui. Como é que eu escolhi isso aqui? Eu não vou colocar mais de um dia para poder dar comida aqui para ele, porque senão a comida com o tempo ela vai ficando molinha, né? E não é muito legal. Então eu gostaria de ter um pouco de acesso. Então o que eu fiz? Eu coloquei só 6 espacinhos, que aí dá para dar 5 refeições, né? São 5 mais o buraco que fica aqui. Então essas foram as escolhas. Eu escolhi o motor de passo porque era o que eu tinha e é fácil de controlar ele, porque o motor de passo, a gente vai aprender durante esse curso inclusive, que você consegue girar ele, ele é facilmente controlado, né? Você consegue girar ele, por exemplo, tantos graus, né? Então você vai girando ele perfeitamente lá, né? Então eu consigo controlar a volta dele certinho. Que mais que eu tive desse dia? A alimentação. Como aquele Node MCU ele é alimentado, acho que por volta de no máximo 5 volts, alguma coisa assim, ele e um motorzinho podem ser alimentados com 5 volts, então eu coloquei eles para poder ser alimentado por um carregador de celular de no máximo 2 amperes, certo? Então, vocês veem, eu fiz o projeto de sistemas digitais do zero. Eu sei que na nossa matéria o foco vai ser FPGA, mas é uma das formas que vocês vão ver de resolver sistemas digitais e que ela resolve uns problemas que o Node não vai resolver, certo? Outros casos vocês podem ver, como eu falei, em iniciação científica, em sistemas embarcados, eu acho que vocês vão ver um pouco disso, talvez em, não sei se em Arduino especificamente, mas eu acho que sim, e em Raspberry, que resolve muitos problemas hoje em dia. Alguma pergunta, gente? Pode perguntar. Se não, vocês estão liberados para a aula de hoje. Show, nada, gente. Então, olha só, só fechando aqui, ó. Essa matéria, então, vocês, como vocês viram aqui durante a aula, grava aí, ó. Segunda e sexta-feira. Na segunda-feira a aula vai ser às 14h50 e na sexta-feira vai ser às 13 horas. Com esse mesmo link que eu passei aí que vocês estão usando hoje. Beleza? Pode espalhar para todo mundo que tiver nessa matéria. E eu vou gravar a aula igual eu estou fazendo agora e vou disponibilizá-la no YouTube. Tá bom? Isso aí. Segunda, 14h50 e sexta, 13 horas. Show? Beleza então, gente? Boa tarde aí para vocês. Até a próxima.